Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nessa rica e maravilhosa e graciosa oportunidade, nós estamos aqui sempre com um propósito definido, que é adorar o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Amados irmãos, nós sabemos que tudo tem um sintoma. Você não vai tomar um remédio se você não tiver um sintoma de que você está precisando. Ok? Ou você pode tomar um medicamento e depois sentir os sintomas, positivo ou negativo. Eu coloquei medicamento, mas pode ser uma fruta, pode ser uma alimentação. Tudo nós temos sintomas. Sintoma de bem-estar, sintomas de mal-estar. Nós passamos a sentir sintomas que corroem o coração, a mente, o corpo, depois que Adão e Eva caíram. Depois da queda, veio os sintomas, quer dizer, veio os resultados da queda. E é o que nós vamos falar nesse momento. Usando a Bíblia, Gênesis 3, versículos 7 e 8. Você pode ler esse texto. O primeiro sintoma, irmãos, da queda foi o pecado. O pecado foi o primeiro sintoma. E junto com esse pecado, os outros sintomas apareceram. Ninguém sentia dor de cabeça, preocupações, nada disso. Porque nós estávamos se alimentando ou tomando a medicação correta. Mas desde que Eva e Adão pecaram, nós passamos então a sentir os sintomas da alimentação ou do medicamento que eles tomaram. O pecado, como uma doença contagiosa, atingiu todo o nosso ser. Razão, emoção e vontade. Bem como atingiu o nosso corpo, nossa mente e nossas emoções. O pecado, irmãos, ele atingiu todo o corpo, irmãos. Todo o corpo. Veja bem, irmãos, também trouxe sequelas graves na vida de Adão e Eva, cujo resultado nefastos. E nós vamos ver o resultado deles agora, a partir de agora. Qual foi o primeiro resultado da queda? Talvez você não saiba. Eu também não sabia. O primeiro resultado da queda, irmãos, foi a culpa. Ninguém quis assumir a culpa. Eva não quis assumir a culpa. Adão não quis assumir a culpa. E eu acho que se Deus tivesse perguntado para a serpente, ela
talvez iria dizer que a culpa não era dela. Quer dizer, ninguém quer ser culpado de um ato tão trágico cometido como o de Adão e Eva. O drama da culpa. Logo que Adão e Eva comeram do fruto proibido, seus olhos foram abertos. Que tipo de olho era esse, irmão? O olho que estava morto. Observe, irmão, que ele estava com os olhos fechados. Eles não viam, tudo para ele era normal. Ele não via, eles não tinham, como é que se diz, a culpa, ou eles eram completamente inocentes. Então seus olhos abriram, quer dizer, morreu para um lado e ficou vivo para o outro lado. E perceberam que estava nus. Eles ainda não tinham percebido. Eles andavam nus dentro do jardim e não tinham percebido. Não apenas no sentido de sem roupa, ok? Mas no sentido de fracos. Se tornaram fracos, indefesos e humilhados. Hoje, talvez você esteja fraco, esteja indefeso e talvez alguém te humilhou. Seus olhos, irmãos, foram abertos não para ver o que se esperava, como a serpente disse, que ele seria igual a Deus. Irmãos, ser igual a Deus, conforme o diabo lhe havia prometido. Promessa do diabo, irmão, você não pode colocar crédito nessa promessa, em nenhuma promessa do diabo, tá? Aí veja bem, irmãos, de conforme o diabo havia prometido, mas seus olhos foram abertos para ver a sua nudez. O homem, por mais vestido que ele esteja, ele está nu perante Deus. O homem, materialmente falando, pode estar bem vestido, mas perante o Senhor Jesus Cristo ele está nu. Agora, quando ele aceita Jesus, ele está vestido, mesmo que esteja nu, mas para Deus eles estão vestidos de uma nova vestidura. Aí diz ainda, irmãos, mas seus olhos foram abertos para ver sua nudez, para perceber que havia caído numa cilada e cuja consequência era culpa como herança maldita de sua escolha errada. Amados irmãos, tenha muito cuidado. Vamos para o segundo lugar. Não vai dar para a gente dar tudo. Espero que a gente alcance o peso esmagador da vergonha. Irmãos, ficaram envergonhados. Logo que Adão e Eva perceberam a sua nudez, eles procuraram folha de figueiro para se vestirem. Em vez de serem iguais a Deus, caíram num estado de degradação. Em vez de alcançar um relacionamento interpessoal mais robusto, foram tomados de assalto pela vergonha um do outro. Não foi a nudez que os deixou envergonhados, pois antes do pecado eles estavam nus e não se envergonhavam. Essa vergonha é o fruto maldito do pecado. É importante ressaltar que o fruto proibido não é o sexo. Como ensina a cultura popular, o sexo é bom, puro, santo, delicioso. E Deus, inclusive, ordenou Adão e Eva a terem relações sexuais antes da queda. O sexo no casamento é uma ordenança divina. 1 Coríntios 7,5. Porém, o que está fora do projeto de Deus é o sexo antes do casamento.
não é do projeto de Deus. Antes do casamento, o que é contrário à santidade é a degradação do sexo, não o uso correto dele. Degradação. Derek Kidner destaca que não há caminho de retorno como supõem os nudistas e os que prestam culto à liberdade de costumes, os chamados nudistas espirituais. O caminho de Deus é para frente, pois quando o corpo foi redimido, conforme Romanos, capítulo de número 8, versículo 3, o amor, veja bem, o amor aperfeiçoado, não voltaremos mais para o Éden, mas sim seremos revestidos como um corpo de glória. E comeram o fruto proibido. Adão e Eva, em vez de se aproximar de Deus, passaram a ter medo dele. O que prova que o pecado é uma fraude, irmãos. É atraente aos olhos, mas engana. Promete liberdade, mas escraviza. Promete vida, mas mata. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus, fugindo dele, e tentaram esconder sua nudez, indo outro atrás de folhas de figueira. Todavia, irmãos, aquilo era meros arremendos para quem já havia colocado o pé na estrada da desobediência. Encerrando, irmão, o medo da fuga de Deus. Meu Deus! Quando Adão e Eva escutaram a voz de Deus, irmãos, esconderam-se por trás das árvores do jardim, visto que a presença de Deus não era mais deleite deles, mas o seu terror, ou seja, o medo de Deus substituiu a alegria em Deus. É impossível ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver no pecado. É impossível. Sempre que o homem e a mulher escutam o tentador, a naufragar diante da tentação, tenta se esconder de Deus. Assim, assaltado pela culpa e tomado pelo medo, buscavam uma rota de fuga. O pecado, entretanto, irmãos, não apenas torna o homem rebelde, mas também tolo. Como esconder-se daquele que é onipresente? Como se esconder? Como fugir da presença daquele que está em toda parte e tudo vê? O que adianta ficar entre as árvores se para Deus a luz e as trevas são a mesma coisa? É impossível fugir da presença de Deus. Salmo 139, versículos 7 a 12. Adão e Eva foram apanhados pelas próprias cordas do seu pecado. Amados irmãos em Cristo Jesus, não converse com Satanás. Não dê espaço para ele, porque senão ele vai tirar você da presença de Jesus. Fique com Deus, um abraço, se inscreva no canal, ative o sino de notificação, dê o seu like e compartilhe. Deus abençoe você, sua família, a igreja que prega a palavra do Senhor Jesus e a nação que pertence a Deus. Amém, Jesus, e amém.